Nas imponentes muralhas de Jericó, uma das cidades mais antigas e fortificadas do mundo, o medo era palpável. Relatos sobre o povo de Israel e o Deus poderoso que os guiava já haviam chegado. Eles sabiam dos milagres, das vitórias, e que aquele exército se aproximava. A reputação de invencibilidade de Jericó estava prestes a ser testada. Dentro dessas muralhas vivia Raabe. Sua profissão a colocava à margem da sociedade, carregando o peso do preconceito. Sua casa, construída na própria muralha, ficava num ponto estratégico. E embora fosse desprezada, Raabe era uma mulher inteligente e observadora. Mal sabia ela que sua vida estava prestes a se tornar o epicentro de um evento que mudaria a história. Certo dia, 2 estrangeiros bateram à sua porta. Eram espias israelitas enviados por Josué para analisar a cidade antes da invasão. Raabe, em vez de rejeitá-los, os acolheu. Mas a notícia da chegada deles se espalhou rápido, e logo os soldados do rei de Jericó estavam a caminho, com ordens para capturá-los. É aqui que a coragem de Raabe se revela. Em vez de entregar os homens, ela os esconde no telhado de sua casa, sob feixes de linho. Quando os soldados chegam e a interrogam, ela mente. Diz que os espias já partiram ao entardecer, e que, se os soldados se apressassem, poderiam alcançá-los. A mentira salva a vida dos homens, e os soldados saem em perseguição, fechando os portões da cidade atrás de si. Com um perigo afastado, Raabe vai até o telhado para falar com os espias. E o que ela diz é uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Ela conta que todo o povo de Jericó está apavorado, pois ouviram como o Deus de Israel abriu o Mar Vermelho e derrotou reis poderosos. E então, ela afirma: o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vindo de uma mulher estrangeira, em meio a uma cultura idólatra, essa confissão era extraordinária. Ela viu o que muitos não viram: a soberania do verdadeiro Deus. Depois disso, Raabe faz um pedido. Ela arriscou sua vida por eles. Agora, pedia que salvassem a vida dela e de sua família quando Israel tomasse a cidade. Os espias concordam, mas com uma condição. Raabe deveria pendurar uma corda vermelha na janela de sua casa. Esse seria o sinal para que todos ali dentro fossem poupados. Aquela corda vermelha se tornaria um símbolo eterno de fé, proteção e esperança. Raabe então ajuda os espias a fugirem, descendo-os pela janela com uma corda, já que sua casa ficava na muralha. Eles reforçam o pacto. Todos os seus parentes deveriam estar dentro daquela casa para serem salvos. Os espias voltam para Josué, levando não apenas informações sobre Jericó, mas também o relato da fé inesperada daquela mulher. Dias depois, o exército de Israel chega. Mas o ataque não é convencional. Seguindo as ordens de Deus, eles marcham ao redor da cidade uma vez por dia, em silêncio, por 6 dias. No 7º dia marcham 7 vezes. Raabe deve ter observado tudo da sua janela. A corda vermelha pendurada, sua família reunida, esperando que a promessa se cumprisse. Ao final da 7ª volta no 7º dia, as trombetas soam, o povo grita, e as muralhas de Jericó vêm abaixo. A cidade inteira desmorona sob o poder de Deus. Toda ela, exceto um pequeno trecho da muralha. A casa de Raabe permanece de pé, intacta. No meio da destruição total, a marca da fé estava erguida. Josué, lembrando do pacto, ordena que Raabe e sua família sejam resgatados com segurança. Ela passa a viver entre os israelitas, adotando sua fé e sua cultura. Mas a história não termina aí. Raabe se casa com Salmão, um homem da tribo de Judá. Eles têm um filho chamado Boaz, que mais tarde se casa com Ruth. Boaz se torna o bisavô do grande rei Davi. E Davi, por sua vez, é um ancestral direto de Jesus Cristo. Sim, Raabe, uma mulher estrangeira com um passado marginalizado, entrou para a linhagem do Messias. De alguém desprezada pela sociedade, ela se tornou um exemplo de fé, mencionada com honra
no Novo Testamento. A história dela nos ensina que o nosso passado não define nosso futuro e que Deus usa pessoas improváveis para realizar seus maiores planos. Rob acreditou antes de ver, agiu com coragem quando todos estavam paralisados pelo medo e confiou em Deus sem ter sido criada para conhecê-lo. Sua jornada atravessa os séculos para nos lembrar que ninguém está fora do alcance da graça e que a transformação é possível para todos que escolhem confiar. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem de esperança.